Produtora cultural é toda aquela que faz o contato da arte com a sociedade. É responsável por diversas atividades, desde a captação de recursos ao planejamento de eventos artísticos culturais. Mas o que acontece nos bastidores de uma produção cultural? Quem são as responsáveis por fazer a mágica acontecer? É isso que vamos descobrir hoje. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao terceiro episódio da série de podcasts Café Mundo. No programa de hoje, eu, Vanessa Ferreira, junto aqui com a Andressa Miranda, a gente vai bater um papo com a produtora Thaís Bellani. A gente quer entender um pouco melhor como é esse caminho de transformar uma ideia em realidade, produto, né? Então hoje a gente vai conhecer um pouco mais dos bastidores da produção cultural. Thaís é formada em marketing pela Anhembi Morumbi, mas foi na área de patrocínios culturais que se encontrou. Iniciou a carreira em 1998, participando da construção da gravadora Trama. Já trabalhou em agências de live marketing e por anos atuou na realização e captação de recursos de projetos incentivados. Atualmente é a diretora de projetos na Tudo Cultural, consultoria em investimentos culturais, sociais e esportivos. E é uma das coordenadoras gerais da exposição Café Mundo, no Museu de Arte Brasileira da FAAP. Thaís, obrigada por estar aqui hoje, muito bem-vinda, é um prazer para a gente hoje conhecer um pouco mais da sua história. A gente sabe que já tem mais de 20 anos, né, na produção. E para começar, a gente queria entender esse percurso, como isso começou, quais foram os seus primeiros passos, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre hoje em dia. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, esse convite, poder estar aqui falando de duas paixões, café e produção cultural. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, a minha história, assim, eu não fiz um planejamento de carreira, assim, eu não sonhava, quando era criança, ter uma produtora cultural, nem sabia que existia, né, essa profissão. Eu comecei a trabalhar muito cedo, para ter independência financeira e tive trabalhos assim bem inusitados. Eu trabalhei em videolocadora na época do videotape, fazia várias tarefas entre consertar fitas que eram mastigadas pelo videocassete. Eu trabalhei no espaço esotérico, vendia mapas astrais, calculando a URV do dia nesse período de mudança econômica que a gente estava passando no Brasil naquele momento. Eu trabalhei na TAM, em treinamento de pilotos, eu cuidava da parte de simuladores de Fokker 100, naquela época era essa aeronave que era utilizada. E aí trabalhei com meu pai bastante tempo no escritório de advocacia. O escritório, a parte mais interessante é que ele ficava em cima do Bar Brahma, na Ipiranga com a São João. Então, foi um período de convivência intensa no centro da cidade de São Paulo, que é tão latente, tão cultural, né? Aí eu cheguei e comecei a trabalhar na Vale Refeição. Lá na Vale Refeição, depois de mais ou menos um ano trabalhando por lá, o João Marcelo Bosco começou a desenvolver a trama dentro de uma sala da VR. Quando eles finalmente mudaram para um estúdio, o primeiro endereço da trama, eles me convidaram para ir trabalhar. E aí foi assim, a produção, eu não achei a produção cultural, foi ela que me encontrou. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o universo de produção de um disco, produção de um programa de rádio, produção de um programa de TV, produção de pocket shows, todo o trabalho de desenvolvimento de um artista e da formação da imagem, né, e a divulgação de um novo trabalho de um artista que também está iniciando. Então foi assim, foi um grande aprendizado assim, na minha vida, essa experiência com arte. Tive a oportunidade de trabalhar com Kid Vinil, com o Carlos Eduardo Miranda, com o próprio João Marcelo Bosco, e artistas como Tom Zé. Foi assim, uma experiência muito interessante. Mas eu saí da trama depois de uns anos e fui trabalhar em consultoria de recursos humanos. Era uma empresa norte-americana, não tinha absolutamente nada a ver com cultura, mas era infinitamente mais tranquilo do que aquele burburinho de produção, né? Eu estava bem, estava feliz trabalhando lá e fiz uma grande imersão nesse universo de consultoria que também não entendia nada, não sabia como funcionava. Foi muito legal trabalhar e conhecer esse lado, né, esse expertise e como passar em determinado expertise para grandes empresas. Foi bastante interessante. Mas, novamente, a produção cultural me laçou
E eu acabei indo trabalhar numa produtora com projetos incentivados, projetos culturais, utilizando leis de incentivo. E foi a primeira vez assim, que eu tive contato com diversas leis de incentivo, e eu gostei muito porque produção cultural ela tem uma característica que combina muito comigo. Você, por meio de projetos culturais, você pode fazer falar de N assuntos, de diversos universos dentro de uma produção cultural. Isso me cativou. Então lá eu pude trabalhei com publicação de livros, exposições de arte, exposições fotográficas, festivais. E aí eu resolvi voltar a estudar, me especializar, começar a entender esse universo de leis de incentivo, que tinha uma complexidade por isso. E acabei indo ter uma breve passagem em agências, né, que uns chamavam de PTL naquela época, agências de live marketing, agências de evento. E nesse universo acabei trabalhando a parte mais de ativação de clientes, toda essas parcerias que a gente fazia com grandes empresas, mas junto com grandes produções de shows, no Dia Funchal, produção de congressos, ativações em grandes eventos como o Cirque du Soleil. Então, a gente eu não me afastei, não consegui mais me afastar da produção cultural. E foi nesse meio das agências que eu conheci a Renata Camargo, e aí a gente juntas resolvemos prestar consultoria para as empresas e para proponentes, né, que são as pessoas, os produtores que querem propor projetos em leis de incentivo. Então a gente começou o nosso trabalho, a ideia era a gente fazer uma ponte entre o patrocinador, o proponente, o produtor, trabalhar essas linguagens e trazer uma forma estratégica para você fazer e apoiar investimentos culturais. Mas, como eu disse, a produção cultural sempre me encontra, então a gente estava tranquilamente fazendo o nosso trabalho de consultoria até chegar a oportunidade da gente realizar nossos próprios projetos. E aí eu falei, realmente, ele sempre volta, está muito presente na minha vida. E foi incrível, porque daí a gente pode atuar desde todas as etapas, né? E principalmente na parte criativa. Então, a gente pode trabalhar no desenvolvimento da ideia de um projeto, na construção de um projeto, desde do embrião até a produção final. E agora, e graças a isso, eu posso estar aqui falando com vocês sobre um tema que você fala, tem a ver, mas a gente vai conversar bastante sobre café. Eu amo, de paixão, ainda bem que é um tema que eu adoro. E produção. Então, esse é mais, assim, rapidamente, a minha jornada aí, que não é muito comum, mas foi assim que as coisas aconteceram. E todos os trabalhos, desde da videolocadora, são trabalhos que foi um grande aprendizado para mim. Eu pude me desenvolver e conhecer muitas pessoas e aprender. Cada lugarzinho que eu passei, eu aprendi um pouco, e eu acho que eu sou um pouco de tudo isso hoje. E assim, Thaís, você falou, né, que a produção cultural te encontrou e que é uma das suas paixões. E agora eu quero saber um pouquinho como o café te encontrou, né, essa sua também grande paixão, e de onde surgiu a ideia, né, de fazer a exposição Café Mundo. Bom, café tá na minha vida desde que eu nasci, assim, né, então a minha família, a gente é do Sul, eu nasci em São Paulo, sou paulistaníssima, mas eu sou de família de italianos e alemães, então eu sempre tomei café na xícara de pequenininha, era polenta com café com leite e sempre amei. Então eu não saberia te dizer como começou a minha paixão por café. Mas o café na produção cultural, confesso você que não pensava em fazer nada semelhante, surgiu porque eu acho que em meados de 2017, se eu não me engano, a gente tinha acabado de fazer um projeto incrível chamado Festival As Quatro Estações. Foi aquele projeto que dá tudo certo. Porque produção, gente, é um mundo assim obscuro, você nunca sabe o que vai acontecer, né? E esse projeto foi lindo, ele deu certo, foi gostoso de fazer e a entrega foi maravilhosa. Então a gente acabou esse projeto, estava com gostinho de quero mais, queremos fazer um novo projeto, e a gente começou a pensar o que
que a gente faria? E a gente queria muito fazer uma exposição lúdica, interativa, imersiva. A gente queria muito que tivesse videomapping, porque o festival teve e a gente adorou a experiência. Então, a gente queria falar de várias expressões artísticas num único projeto, sabe? A gente é assim, a gente quer fazer tudo. Tem que vir alguém nos podar, né? E aí, nesse fazer tudo, a gente pode falar, você pode falar de todas as expressões culturais. É difícil, né? Você escolhe um tema e vai numa expressão só, né? E foi assim que a gente chegou no café. Não sei te dizer exatamente como foi, mas naquelas conversas que faremos, a gente vai fazer... E se a gente falar sobre café? E aí a gente jogou na internet, naquela famosa gugada, café, cultura... E aí veio uma enxurrada de coisa. E aí veio um universo relacionado com café, mundo, né? Um café mundo, e a gente falou, é isso, vamos fazer café. E eu queria entender, Thaís, porque assim, é um universo mesmo, e tem a figura do produtor, muitas vezes às vezes é uma pessoa que só entende de um lado mais econômico, não entende do lado artístico, às vezes o artista que não entende do lado, né, do produtor, e é muito bonito ver, assim, perceber que você está ali nos dois lados, né? Você está ali na parte na questão da construção do projeto, essa parte mais burocrática, mas também em diálogo com os artistas, em diálogo com os curadores. Isso é muito bonito de perceber, acho que são poucos produtores que têm essa riqueza. E eu queria entender como foi essa junção de especialistas nesse projeto, de curadores, artistas, como você foi amarrando tudo isso, juntando essas pessoas no mesmo time para construir uma coisa tão bonita e tão potente? Olha, é um processo muito delicioso, assim. Então, assim que a gente teve essa ideia de vamos fazer isso, vamos fazer uma exposição, vamos falar de café, vamos. O primeiro passo foi sentar e conversar com a Mari, a Mariane da Frida, que é a produtora, né? É a produtora do projeto. E a Mari falou, Mari, vamos fazer um projeto de exposição na Lei Rouanet com o tema café? Ela, bora, vamos fazer esse projeto. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo outro. Então, um projeto que estava sendo construído a 4 mãos já era 6, e assim vai rolando uma multiplicação. E então a gente passou por todo esse processo junto com a Mari de escrever, né, o projeto na lei, aprovar, para a gente finalmente conseguir pegar o projeto, construir um projeto comercial para vender, né, para a gente conseguir angariar fundos e pôr na prática esse projeto. Quando o dinheiro está na conta, bora produzir. Aí vem a parte boa. E aí o primeiro passo era a nossa preocupação era justamente isso, gente. Se deixasse eu fazer, eu ia fazer uma grande feira, porque eu ia querer colocar um pouco de cada coisa lá. E não ia caber, não dava. Assim, a Renata só olha para mim, porque a Renata é essa pessoa de números, ela olha para mim e você tem certeza que você quer por isso? Tem certeza? Quero por isso, quero por isso, quero isso, quero chamar. E se a gente fizesse isso? Se a gente tivesse isso? Então, graças a Deus, a gente tem a Mari para cuidar dessa planilha e falar isso dá, e se a gente jogar aqui, fazer toda essa mágica de uma produção executiva junto com essa produção viva, né? E aí, o primeiro passo foi a Mari, o segundo passo era achar quem ia fazer essa curadoria. Aí veio a Marília, que a gente precisava de alguém para me controlar e orquestrar essas pessoas que iam chegando, né? E foi lindo, porque a gente tem a ideia do projeto e a gente teve que construir um projeto na lei de incentivo e a gente tem que seguir, né? Então, a gente tem uma toada aí para seguir. Eu não posso pegar e fazer uma coisa totalmente diferente. Mas a gente nunca fica engessado na ideia inicial. A gente sempre quer dividir isso com a equipe, que a equipe traga as ideias, porque cada um tem uma expertise, cada um tem uma experiência. E o outro ponto que era de suma importância era um lugar onde quem vai acolher essa exposição, né? Para a gente construir também o projeto dentro desse espaço, para ele não ser só um espaço que vai acolher a exposição, mas fazer parte da exposição. Então, tudo isso foi influenciando para a gente conseguir fazer montar a exposição como ela
essa proposta que ela tem. Então, às vezes, a gente tinha uma ideia que parecia ser muito boa, mas aí a gente veio uma outra ideia e a gente começou a costurar em cima, né, da narrativa construída pela Marília, que foi absolutamente, era a pessoa perfeita. Não só porque ela ama, vocês viram que ela tem uma paixão por isso, e ela tem um conhecimento, é uma pessoa extremamente capaz, né? Mas também porque ela tem esse espírito colaborativo. Então, eu não sei um outro jeito de trabalhar. Eu acho que sempre tem que ser colaborativo. É a melhor forma de fazer, né? São muitas expertises, não dá para você ter tudo, né? Então, a gente foi trazendo e até a gente conseguir costurar. Então, acho que esse é mérito de todo mundo participou muito. E aí eu costumo dizer que é mais ou menos o movimento dos músicos de Bremen, assim. Então, assim, a gente chamou a Mari falou, vamos chamar o Zé. Nem sei se o Zé sabe do Estúdio Intro, mas ele foi um dos primeiros nomes que surgiu lá quando a gente estava montando o projeto, vamos chamar o Zé. Aí a gente trouxe a Marília, e aí a Marília trouxe a Elástica, né, o William, a Bia. Aí, logo mais, a Marília trouxe o Pedro, e aí o Zé no Estúdio Intro trouxe o Cassiano. Então, assim, o projeto foi tomando forma e a gente foi agregando as pessoas perfeitas no projeto. Então, isso é de uma riqueza. Então, cada vez que a gente se encontrava para desenvolver o projeto, né, olha, isso tem que ter, né, a gente vai dando as toadas, isso eu preciso que tenha no projeto, porque está no meu objeto principal, mas isso eu não sei, ou isso eu vi um dia, gostaria, vocês acham que tem a ver? Então a gente foi costurando e foi divino, assim. Os encontros foram maravilhosos, a maioria aconteceu lá no Galpão da Elástica, uma delícia, sempre regado a muito café. Tem sempre um pouquinho, né, de muitos de vocês, nessa grande família, e o Café Mundo tem um pouco de cada um. E assim, Thaís, falando, né, de uma parte que você tem uma mega expertise, que são as leis de incentivo à cultura, eu queria te perguntar, na verdade, para você tentar fazer uma explicação, porque é um assunto que às vezes acaba gerando uma polêmica, acaba tendo um pouco de desinformação aí no meio. E aí eu queria, né, que você pudesse explicar pra gente, né, como é esse mundo das leis de incentivo à cultura, como elas funcionam, como ter acesso a isso. Tá, vamos lá. Deixa eu tentar Difícil resumir. Acho que a primeira informação importante é que são várias leis de incentivo, né? Eu acho que, assim, todo mundo só conhece a Lei Rouanet, é a mais popular, é a mais conhecida, mas a gente tem diversas leis de incentivo. A gente tem lei de incentivo à cultura, a gente tem lei de incentivo ao esporte, a gente tem leis de incentivo a projetos sociais, a gente tem leis de incentivo para a tecnologia. Então, são várias leis de incentivo. Aí, dentro das várias, né, se a gente for focar em cultura, que é o nosso objetivo aqui, a gente tem as instâncias. Então, assim, na instância federal, a gente tem a conhecida Lei Rouanet, que na verdade chama Lei de Incentivo à Cultura, LIC, e aí ficou popular com o nome de Lei Rouanet. Eles tentaram tirar, mas não conseguem, todo mundo conhece a Lei Rouanet. A gente tem a Lei do Audiovisual, a gente tem os FUNCINES, então isso tudo está dentro, a gente tem um benefício fiscal sobre o imposto de renda, e tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem apoiar projetos por meio dessas leis de incentivo. Uma informação que também poucas pessoas sabem, que pessoa física também pode. Aí a gente tem as leis estaduais. Diversos estados no Brasil têm leis de incentivo à cultura, esporte também estaduais. Elas incidem sobre o ICMS. Aqui em São Paulo a gente tem o PROAC. Então, também, né, ele tem... aí, nesse caso, as empresas vão poder utilizar, eles têm várias regras, mas é um mecanismo importante para apoiar ou fazer cultura no estado de São Paulo. Aí a gente tem, e em outros estados também, você passa São Paulo. Aí a gente tem as leis municipais, né? Então, em São Paulo a gente tem a chamada PROMAC, antigamente ela chamava Lei Mendonça. Então, é uma lei que incide sobre o ISS e o IPTU. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas também podem se beneficiar e apoiar projetos culturais. Então, assim, é uma gama de possibilidades, né? Então, o acesso, essas informações das leis estão disponíveis. Hoje, com a internet, o mundo é o limite. Então, se você colocar leis de incentivo, você entrar no site do PROMAC, do PROAC, ou mesmo da Lei Rouanet, vai ter as informações principais e o acesso às instruções normativas de cada lei.
Mas é uma leitura árdua, né? Então, assim, bastante informação. E elas costumam mudar ao longo do tempo. Existem prazos, existe uma porção de regras, né? Para você tanto inscrever um projeto como fazer a execução, né? Porque a gente não pode esquecer que depois que você conseguiu inscrever, aprovou, captou, você tem que fazer uma execução desse projeto conforme a lei. Eu acho que o melhor caminho, se você não sabe nada, é você procurar parcerias com quem sabe, né? Então, um dos serviços que a gente oferece é justamente dar essa orientação em leis de incentivo, assim como a Frida. Então, assim, procure quem sabe, né? Produtores, pessoas para te ajudar para você fazer a execução de um projeto. E para a população, eu gostaria que todo mundo entendesse que a Lei Rouanet não é só para beneficiar, né, ou ajudar artistas ou produtores. É uma lei para todo mundo. E a partir do momento que a gente tem projetos incentivados, a gente tem acesso à cultura, acesso para todo mundo. A gente tem diversos museus incríveis, com entrada gratuita ou com um dia gratuito, e mesmo quando cobra ingresso, custa bem menos que um cinema. A gente tem produção do nosso cinema, importantíssima a lei do audiovisual para o nosso cinema nacional, e por aí vai. Então, assim, é um benefício para todos, né? Então, eu gostaria que as pessoas soubessem. Thaís, nesse momento atual, né, que tudo se transformou tanto, eu queria saber do seu olhar, assim, com relação tanto às leis de incentivo e também um pouco como a própria exposição foi afetada por esse momento, né? Então, se você sente que está muito diferente agora, que as coisas mudaram muito, com relação às leis de incentivo, e falando da exposição Café Mundo, o que vocês precisaram mudar, se adaptar para que essa exposição realmente acontecesse? Bom, sobre as leis de incentivo, gente, desde que eu comecei a trabalhar com elas, a gente teve tantos altos e baixos, então muitas coisas aconteceram, né? Na instância federal, a gente sofreu desde não ter mais um Ministério da Cultura, né? Então, a gente tem sofrido bastante com diversas questões de acesso mesmo à lei. Então, tem sido bastante difícil a gente conseguir escrever os projetos, aprovar e manter um contato junto com a Secretaria Especial de Cultura. Então, a gente tem sofrido bastante com isso, mas a lei está lá, continua. A gente espera que, passado esse período de pandemia, as coisas melhorem, os relacionamentos melhorem e a gente consiga aprovar novos projetos, porque, por enquanto, está bem difícil de aprovar projeto na Lei Rouanet, por exemplo. Então, a gente tem sofrido, assim, nesse quesito. Na lei estadual, a gente também sofreu um super baque, porque a gente tinha o PROAC ICMS, mas ele foi suspenso. Então, a gente não pode mais captar junto com as empresas, segundo o último pronunciamento, até o ano que vem. Vamos ver como as coisas vão andar. Por outro lado, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, desde o ano passado, eles têm feito ações que têm ajudado o mercado. Então, a gente contou com a Lei Aldir Blanc, foram editais onde diretamente a Secretaria aportou em projetos, e diversas pessoas estão conseguindo realizar graças a isso. Esse ano, há pouco, né, recente, nos últimos dias, eles também publicaram novas regras e novos editais, que eles chamam de PROAC direto, para eles fazerem um investimento. Então, a gente agora está todo mundo alvoroçado para escrever projetos para o edital, para a gente conseguir um apoio e conseguir caminhar um pouco, porque todo mundo consumiu cultura loucamente na pandemia, mas foi um segmento que sofreu muito, né? Porque a gente simplesmente não pôde trabalhar, ou a grande maioria trabalhou de graça. E a gente viu o quanto é importante, quanto que a cultura foi importante nesse período. Sobre a pandemia e a produção da Café Mundo, é até difícil de falar, porque a gente passou por tanta coisa, estamos passando, né? A gente não acabou a pandemia está acontecendo. Então, assim... Desde 2017, né, Thaís? Sabe? Então, a gente, desde a criação do projeto, até, assim, a gente conseguir inscrever, até a gente conseguir aprovar, são meses, né? Responde diligência, manda documento, faz, aprova, aí você captar recurso, aí o dinheiro entra na conta, feliz, a gente começa toda essa produção. E a gente foi acontecendo várias coisas, e quando era finalmente para o projeto abrir, veio a pandemia e a gente teve que mudar tudo.
tudo, não digo, mas muito. Porque imagina que a gente criou um projeto que era touch, era uma exposição touch. Tudo você ia pegar, pôr a mão, vestir um fone, mergulhar num café, tudo. E assim, todo o mobiliário era convidativo para as pessoas ficarem próximas, juntas, dividindo um fone, dividindo uma tela. Né? E aí a gente teve que repensar tudo isso de novo. E foi por isso que essa equipe ela é muito preciosa, porque todo mundo foi trazendo as soluções, né? O Zé trouxe muitas soluções. Depois chegou o Cassiano para nos ajudar com esse meio de campo da Rádio Café, costurar isso bacana. Né? A Raquel foi super parceira também, porque a gente ia trazer o Campo Amor, era um grande campo de café, onde as pessoas iam poder rastelar o café, deitar, fazer anjos. Sentir o cheiro, né? Que o café tem essa coisa do cheiro muito forte, né? Tinha N coisas que a gente ia fazer na exposição que era dessa forma e a gente teve que trazer as soluções. E isso foi difícil. E o outro problema, problema não, mas a dificuldade foi a gente estar com o dinheiro, né? A gente captou dinheiro que está desvalorizando e muitas coisas aumentaram muito no período. Então, e a gente teve que... E alguns materiais também, né, Thaís? Foi mais difícil de conseguir, né? Muito difícil. O contato, por exemplo, várias coisas que a gente precisava de direitos autorais, conseguir fazer esse acordo, a gente não conseguia falar com as pessoas, porque ninguém estava no escritório. E você não tem o celular do mundo inteiro, né? Você tem os telefones do escritório. Então, assim, foram N dificuldades em relação a isso, né? Então, a gente teve que realocar várias coisas, mudar. Outras coisas a gente teve que abrir mão. Outras coisas a gente teve que adotar, como todos os sistemas de segurança, vocês estão acompanhando a montagem, então a gente está aí fazendo testagens semanalmente na equipe, porque a gente realmente, essa é a prioridade. É lógico que a gente está aqui para fazer uma exposição linda, maravilhosa, mas assim, a prioridade tem que ser a segurança das pessoas, de todo mundo, desde da equipe até quem vai visitar. Então, assim, muitos custos a gente teve que adotar, né, e abrir. Bom, essa parte aqui eu vou realocar esse custo. Eu ia fazer isso, agora eu vou ter que fazer isso. Então foi bastante complicado. A previsão inicial, Thaís, de quando vocês mandaram o projeto, enfim, qual era a ideia de data inicial? Olha, o projeto ele ia acontecer em 2019, num outro espaço. Era para ele acontecer num outro espaço, só que infelizmente a gente fechou, estava tudo certo, só que 2 meses depois esse espaço fechou, ele não ia poder mais receber exposição. E aí a gente ficou, e agora? A gente já tinha planejado toda a exposição para aquele espaço, porque como na conversa inicial eu contei para vocês que a gente não queria só simplesmente pôr uma exposição. Aí foi aí que eu resgatei os contatos com vários lugares, conversei com a Fernanda me recebeu e falou, vamos fazer a exposição Café Mundo aqui no MAB. E foi meu segundo presente da vida em relação a esse projeto, foi o MAB receber a exposição. Porque não só o espaço é divino, como a equipe é incrível. Então, o projeto ganhou uma outra dimensão, ele ia ser uma outra coisa. Então, já sofreu uma transformação. Só que a gente tinha uma agenda, então eu estava conversando com elas em 2019, ela falou, 2019 eu já tenho agenda, a gente vai fazer em 2020, início de 2020, abril de 2020. Em março veio a pandemia, então assim, aí a gente protelou de novo, porque a gente, assim como muitos brasileiros, acreditavam que a pandemia ia acabar. Durar os 15 dias, né, que estava previsto. Quem dera, né, gente? Meses, né? Quem dera. Mas tudo fechou, tudo piorou, muito triste, muito terrível. E por um lado a gente ficou triste de fechar, mas por outro a gente ficou feliz, porque realmente a gente era momento da gente ficar em casa. E não tinha o menor sentido fazer exposição naquele período. Graças a Deus a gente pôde ter a oportunidade de remarcar. E muita gente foi pego, acabou de abrir a exposição e veio a pandemia e fechou a exposição. Então, assim, muito pior, né? Então, foi assim, suave. E esse período que a gente não sabia o que ia acontecer, que era todo mundo, gente, quando vai? A gente precisa de um cronograma. Quando vai reabrir? Não sei, gente, a gente tem que esperar, depende do nosso governador, depende do vírus, depende daí a gente... Foi muito louco, tem sido muito louco.
E sobre essas transformações, Thaís, que você falou, né, que é um projeto que se passou por uma grande metamorfose também, né? Mas uma coisa muito interessante que permaneceu foi essa essência da exposição de ser muito imersiva também, né? Apesar de vocês terem que se remodelar de todas as formas, vocês continuaram com esse propósito de ter uma experiência sensorial de diversas formas. E eu queria saber como vocês chegaram nessa construção, né, da Rádio Café, da mudança da instalação para a Flor do Desejo, do videomapping, da própria sala imersiva. Queria que você pudesse explicar como foi essa construção. Tá bom. Bom, como eu disse, foi coletivo, né? A gente eu não posso ter crédito de nada, também não vou dar crédito só para uma pessoa, porque foi todo mundo mesmo, assim, não saberia nem te dizer como foi que as coisas aconteceram exatamente, porque elas foram acontecendo. Mas eu acho que o ponto forte, quando a gente fala desse projeto especificamente, é essa liberdade que a gente tinha de tentar conversar e criar junto. Quais são as possibilidades? Então, foi muito importante a gente entender como que estavam funcionando os novos protocolos, né, em relação ao Covid-19, porque a gente entendeu que esses protocolos vão se perpetuar por bastante tempo, né? Mesmo quando tiver todo mundo vacinado e as coisas controladas, a gente ainda vai seguir esse protocolo. Não saberia te dizer por quanto, mas a gente acredita que sim. Então, primeiro a gente quis entender esses protocolos. A Marília ajudou muito com isso, né? Porque ela estava sabendo em tempo real tudo que estava acontecendo no universo dos museus. E aí a gente começou a buscar soluções. Então o Zé falou, bom, gente, como que a gente pode fazer? Vamos trazer um Kinect, vamos tirar, a gente vai fazer touch, vamos fazer um Kinect, como que a gente vai conseguir fazer isso? Então a gente começou a fazer esses ajustes básicos para daí olhar para a exposição e falar, a gente consegue manter isso imersivo? O videomapping estava desde o início, né? Desde a concepção, a gente queria muito fazer esse videomapping com o Zé, então a gente teve que trabalhar uma parte mais de imobiliário, mas sem perder essa parte imersiva. A jornada está incrível, um trabalho incrível que eles estão realizando. Junto com a Raquel, foi também, assim, duro, porque a gente falou, Raquel, a gente não vai poder colocar o Campo Amor, como que a gente faz? Você topa fazer um site específico para a exposição? E aí ela teve um trabalho de imersão. Ela falou, como gente, pensar, né? Preciso desenvolver essa ideia. E ela fez todo um trabalho de desenvolvimento dessa ideia, porque o trabalho dela é muito sensorial, é muito ligado com as memórias, né? A experiência de vida dela. Junto com o Pedro ajudou bastante, eu acredito que ele foi dando, né, os elementos de inspiração para a Raquel trabalhar. E aí ela chegou no Flor do Desejo, que eu acho que vai ser incrível. Acho que vai ser uma instalação contemporânea bem interessante para a gente ir contando essa narrativa e passando pelo caminho de várias expressões artísticas de uma forma lúdica. A gente ainda é lúdico, não precisa pôr a mão para ser lúdico. A gente descobriu que a gente tinha outras formas de fazer isso imersivo. Então, a parte da rádio, a rádio, a princípio, ela já seria rádio, mas ela era um pouco mais dividida. Então, a gente colocou isso numa grande instalação também. Então, você vai realmente estar ali vendo os apresentadores enormes, falando de música, falando de filosofia, falando de cinema. Então, a gente trabalhou com ilustradores incríveis, tudo isso para trazer essa atmosfera e para deixar as pessoas cada vez mais imersas ali nesse universo do café. Então, a gente ainda tem toda a parte de fotográfica, né, nas laterais da exposição, que são incríveis, são duas propostas bem diferentes de fotografia, mas quando você estiver viajando, você volta para essa parte, né, da fotografia, te mostrando a relação humana ali com o café. E aí, na saída, a gente ainda tem um painel instagramável absolutamente incrível, desenvolvido pelo Cassiano, junto com o William. E ali a gente também quer deixar a gente está estudando ainda, aqui dá um spoiler, mas como que a gente pode deixar, né, essa parte sensorial do olfato, porque café, gente, café é cheiro. E a gente está aí tentando vencer as dificuldades do espaço ser gigante e a gente ter naquela saidinha você tá com um cheirinho de café. Eu espero muito conseguir.
E Thaís, para a Marília, a gente perguntou qual a relação dela com o café na vida dela. A gente tem essa curiosidade também de saber como as pessoas se relacionam intimamente, pessoalmente, porque o café tem uma relação muito afetiva, né? A gente costuma ter uma relação afetiva com ele. Queria saber a sua. Nossa, tem uma relação muitíssimo afetiva com o café. Então, desde a minha infância, que eu esperava o momento de chegar na casa da minha avó e comer polenta com café no café da manhã. Então, ela fazia que delícia. Uma tigela com leite, café, e aí ela ia passando a polenta na chapa de ferro. A minha avó tinha um fogão que era a lenha, né? Então, a gente esperava vir aquele cheirinho e a gente mergulhava a polenta no café, se sujava toda, aquela coisa de estofa. Então, eu sempre lembro disso. E até hoje eu como polenta com café, gente. Aqui eu faço muito em casa, todo mundo gosta, já ensinei para minha filha. A minha filha, a gente nunca tomou chocolatado, essas coisas. A minha filha está com 16 anos, mas ela também tomou café na mamadeira. Ela era pequenininha, ela fala, mãe, quer café? E as pessoas falam, virou tradição, né? E a minha irmã é nutricionista. Eu falei, gente, mas eu só tô aromatizando o leite. Eu tô uns pinguinhos. Tô ensinando o que é bom. Chocolate. Acostumando desde cedo. Aqui é desde cedo. Então, e eu faço todo dia 1 litro de café de manhã e eu tomo pelo menos 700 ml. Todo dia de manhã. Nossa, bastante. Bastante, gente. E antes eu tomava de dia, durante o dia. Então, agora sim, essa hora eu tomo meu chá. Eu amo chá. Mas, se não, é muito café, né? Mas eu amo. E eu não sei te dizer quando isso começou. Eu só sei que ele não para mais e agora é até pior, porque depois dessa exposição, eu só quero tomar café bom. Intensificou, né, agora. Agora não sei. É bonito de manhã, de tarde e de noite. Quero café e com sobe o critério, né? Sobe muito. E até eu tava conversando hoje de manhã com a minha irmã. Ela falou, nossa, e um café com notas de chocolate num leite maravilhoso vegetal pra gente fazer, ela é vegana, né? Pra fazer um cappuccino delicioso, ela faz um cappuccino. Falei, gente, é muito bom o café, é muito bom. A minha mãe faz um bolo de café, gente, que é maravilhoso. Quando eu estiver aí, eu vou levar um bolinho. Opa! Estamos recebendo. E Thaís, né, lógico que esse papo maravilhoso ia passar rápido, passou rápido, a gente tá chegando no fim do nosso episódio. E para finalizar, a gente queria pedir para você convidar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, para, né, chamar eles, para convidá-los para a exposição Café Mundo. Então, é com você. Nossa, eu nem sei como fazer um convite assim solene, mas eu vou fazer um convite de coração. Gente, venham ver a exposição Café Mundo, que a gente fez com muito amor. Todo mundo ama muito esse trabalho. Ela vai acontecer de 21 de julho a 19 de setembro no MAB. Mas se você não puder ver por alguma razão, acesse o site, que a gente está se esmerando. Que tá muito bonito. Todo o conteúdo no site. Catálogo, a gente tem uma equipe, olha, todo mundo é muito dedicado, tá tudo muito bonito. Então não percam, que é para todos os públicos. E obrigada, Thaís, por tirar essa ideia do papel e fazer ela... A gente só tá aqui porque vocês fizeram esse caminho, né? Então, muito obrigada também. Exatamente. Muito bom, muito feliz realmente de conseguir concretizar depois de tantas coisas que aconteceram aí nas nossas vidas nos últimos meses. Esse foi o 3º episódio da nossa série de podcasts sobre a exposição Café Mundo, realizada pela Lei de Incentivo à Cultura, que está em cartaz no MAB FAAP de 21 de julho a 19 de setembro. E lembrando que você pode conhecer mais acessando o site www.cafemundoexpo.com.br e, claro, agendando sua visita no MAB FAAP. Essa edição teve a apresentação de Andressa Miranda e Vanessa Ferreira. Produção de Bárbara Souza, Rogério Afonso, Vitor Live, Sérgio Mou, Thaís Belani e Andressa Miranda. Gravação, Paola Palermo e João Lins. Sonoplastia de Micael Roira. Edição, Rogério Afonso e Léo Fernandes. E supervisão de Alziro Toninho.
No próximo episódio, a gente vai falar sobre café e agricultura com a Carmen Lúcia e o Jorge Naimeg. Até lá! Obrigada, gente!